Rafael, você pode explicar pra gente o que é mecânica celeste? Mecânica celeste é um ramo da astronomia que estuda o movimento dos corpos celestes, como planetas, estrelas e asteroides, cometas, com uma base na gravidade e nas leis da física. Você sabe como que esse campo surgiu na história da ciência? Ele começou com os princípios de Isaac Newton em 1687. O nome mecânica celeste é mais recente e surgiu no meio século depois de Newton. Ô Marcelo, você explica pra gente qual que é a diferença entre a astronomia, a astrofísica e a mecânica celeste? A diferença é que a astronomia é um campo amplo que estuda o universo e os corpos celestes em geral, enquanto a astrofísica é um ramo da física que aplica as leis da física e da química para entender como esses corpos funcionam. Rafael, por que é importante estudar o movimento dos astros, ainda hoje? Porque através desses estudos temos um maior conhecimento sobre o universo. Como utilizamos o GPS, também para saber a órbita e a comunicação dos satélites, para calcular o tempo e fazer o calendário. Também para saber sobre o sistema solar, o movimento e locais dos planetas, para fazer missões espaciais e para acompanhar o movimento de asteroides e cometas, como hoje em dia tem, a NASA que está falando sobre um asteroide para saber a composição desse asteroide. E esse dia isso é bom estudar para saber para saber essas coisas. Entendi. Gabriel Bastos, como que as ideias de Kepler e Newton mudou a nossa compreensão do universo? Então, essas leis mudaram a nossa compreensão porque a principal função delas foi fundamentar a lei da gravitação universal de Newton, e também ela meio que fez a gente compreender sobre as forças que atuam no nosso sistema e em todo o universo. Tá. Wallace, você sabe quais foram os principais marcos históricos da mecânica celeste? O Ptolomeu acreditava que a Terra era o centro de tudo e montou um modelo para tentar explicar o movimento dos planetas. Aí, muito tempo depois, Copérnico apareceu dizendo: na verdade é o Sol que fica no centro. E depois veio em seguida e passou a vida observando o céu, anotando tudo com uma alta precisão. Depois Kepler pegou esses dados e percebeu que os planetas não giram em círculos perfeitos, e sim em elipses. Por fim, o Newton explicou o movimento de tudo isso com a teoria da gravidade, mostrando que a mesma força que faz uma maçã cair também mantém os planetas girando em volta do Sol. Beleza. Que tipo de erros ou mitos antigos existiam sobre o movimento dos planetas, antigamente? Tem a crença de que a Terra era o centro do universo, que ela era plana e que os corpos celestes se moviam em órbitas perfeitamente circulares. E tem algum episódio curioso na história das descobertas orbitais? Você pode falar? Sim, tem a história da descoberta do planeta Netuno, que é um dos episódios mais curiosos e notáveis da astronomia, porque ele foi localizado com base em cálculos matemáticos antes de ser observado por um telescópio. Tá bom. Ô Bas, tem como você explicar pra gente o que é as leis de Kepler e por que elas foram tão revolucionárias? Tem perfeitamente.
As leis de Kepler, elas foram muito essenciais para a gente compreender e mudar o nosso conceito do que é o universo. E elas se resumem em descrever como que os planetas funcionam ao redor do Sol. E assim, isso foi revolucionário exatamente pela forma de que a gente mudou a forma de pensar. Antigamente a gente pensava de um jeito, e agora com essas descobertas a gente começou a pensar de outro jeito. Que antes a gente pensava que eram círculos perfeitos girando em volta de um círculo mais perfeito ainda. Só que agora é um modelo mais preciso e que consiga observar exatamente como é os planetas. Entendi. E tem como você explicar pra gente, aproveitando, como que a gravitação universal de Newton explica o movimento dos planetas? Então, a lei da gravitação universal de Newton, ela explica os movimentos ao redor do Sol. Essa lei que meio que fez ela modificar o jeito que a gente pensava. E assim, ela tem muita causa física nas leis do próprio Kepler, que uma meio que ajuda a outra. E que uma das frases que mais detalha essa lei é que tudo que o universo atrai é atraído também para ele mesmo. Assim, tudo que o universo atrai é tudo chamado de força, que é a força gravitacional, porque assim, quanto maior um corpo, maior a gravidade dela. Logo, aquela gravidade vai puxar o corpo menor. Tá. Ô Bernardo, o que é o problema dos três corpos e por que ele é tão difícil de resolver? É um problema da física que tenta explicar como três planetas ou estrelas se mexem quando se puxam pela gravidade. É difícil porque, cada corpo afeta os outros o tempo todo. Então não dá pra ter uma conta exata que funciona sempre. E como que a relatividade de Einstein complementa a mecânica celeste clássica? Calma aí, deixa eu pensar. Einstein melhorou o que Newton dizia sobre a gravidade. Ele mostrou que a gravidade é a curvatura do espaço e do tempo, não só uma força. Tá. Ô Felipe, e tem como você explicar pra gente como que a mecânica celeste é usada na exploração espacial e em missões da NASA? Tem como sim. Ele é usado ali, né? Para calcular as trajetórias, da onde a espaçonave vai passar direitinho, porque não, o astronauta vai parar lá no meio do espaço, no meio do vácuo, então não pode. Ele também ajuda a fazer manobras gravitacionais. O que é isso? É para poupar combustível da espaçonave, utilizando a gravidade dos planetas para ajudar na movimentação, entendeu? E assim, de que forma ela ajuda a manter satélites em órbita da Terra? Então, quando a velocidade e a gravidade entram em equilíbrio, dá, né, em manter na órbita, entende? E também ajuda a permitir correções de órbitas com propulsores, entendeu? Que ajuda a compensar ali nas variações gravitacionais. Também ajuda na manutenção de constelações de satélites, como o GPS, né? Eu acho que é isso. Entendi. E que cálculos que são feitos para poder lançar uma sonda para outro planeta, sabe? Mano, a lei da gravitação universal e as leis de Kepler são as principais, mas também tem outras, né? Como as cálculos das órbitas de transferências de Raman, né? Para economizar energia e calcular as posições do planeta. Certo. Top demais. Bernardo, vou voltar aqui para você. Como que se prevê a colisão ou passagem de asteroides próximo da Terra? Então, os cientistas usam telescópios e computadores para ver a órbita dos asteroides. Assim eles conseguem saber se algum vai passar perto ou bater na Terra.
Marcelo, você sabe se existe limite para que conseguimos prever nas órbitas dos corpos celestes? Então, existe limite sim, mais especificamente a longo prazo. Porque a curto e médio prazo, as leis de Kepler e Newton elas são até que bem precisas, dificilmente elas vão errar. Mas a longo prazo acaba ficando mais difícil mesmo, acaba ficando bem difícil, acaba acontecendo uns fatores que influenciam na atividade aí. Ô Maria Clara, tem como você responder pra gente como que os supercomputadores e a inteligência artificial estão ajudando nesse campo? Os supercomputadores de inteligência artificial, eles ajudam os cientistas a entender como os planetas e as estrelas se movem no espaço. E que tipo de habilidade é necessário para alguém poder começar a estudar ou trabalhar com a mecânica celeste? Para quem quer trabalhar com isso, precisa saber um pouco de física, matemática e computação. Que curiosidades ou fenômenos celestes qualquer pessoa que está aqui na Terra pode olhar? Da Terra, dá pra ver a Lua, as estrelas, os planetas, eclipses e as estrelas cadentes também. Tá bom, agora Marcelo. Ô Marcelo, tem como você fazer uma comparação idiota aqui pra nós? Qual seria a melhor analogia para explicar um movimento planetário para um leigo? Então, cara, eu acho que a mais mais eficaz e mais bobinha é um lençol esticado com uma bola de boliche e bolinhas de gude. Porque, embora ela seja bem uma simplificação mesmo, assim, da teoria de Einstein, ela ilustra de forma eficaz como a gravidade de um objetivo massivo. Entendi. Bom demais. Se colocar ele, tipo, a gente colocar sobre uma banheira gigante, numa piscina, ele ficaria flutuando, porque ele é menos denso que a água. Nem todos os corpos giram na mesma direção. Vamos supor que tem um monte de estrelas em volta do planeta. Pode ser que algumas estejam girando ao contrário da maioria. Como disse, tem uma órbita retrógrada, que pode acontecer. Sabia da evolução e está perdendo massa toda hora. Gente, o buraco negro é um aspirador de pó. O mais poderoso do universo, ele nasce quando uma estrela gigante morre e desaba em si mesma. Fica tão pesada que nada escapa, nem a luz. A gravidade dele é tão forte que se você chegar perto demais já era. Você entra num ponto sem volta, que se chama horizonte de eventos. Mas calma, elas ficam por aí. Aí caçando, né? Ninguém igual um monstro, né? Elas só puxam o que chega muito perto. Por aí, a gente vê mais nada. Fica tudo pretão mesmo. O mais doido, o tempo lá perto passa diferente. Se você ficasse ali, parecia que tudo tá câmera lenta. É muita viagem, né? Surreal.